Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem? Nós já vamos dar início, tá, queridos? Só esperando nossos irmãos entrarem, eles estão sendo sinalizados agora nesse momento, a gente já vai dar início. Vamos lá, queridos. Vamos começar então essa live. Espero que vocês estejam bem. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Amém. Vamos orar, queridos, para nós iniciarmos mais essa live poderosa da parte do Senhor. Fecha os teus olhos onde você está aí, vamos orar. Eterno Deus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por essa live, obrigado por esse momento tão precioso que o Senhor tem nos dado, por essa manhã na Tua presença. Pai, antes de qualquer coisa, nós queremos aqui, Pai, pedir perdão de nossos pecados, das nossas falhas. Se falhamos contigo, Senhor, se erramos, Senhor, se permitimos, Pai, que Satanás de alguma forma acessasse a nossa vida, a nossa casa, nós pedimos perdão, Senhor, e pedimos também que o Senhor venha guardar a nossa casa, nossos filhos, nossos parceiros, cônjuges. Eu oro, Senhor, para que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos guardar, envie anjos poderosos para estar conosco, Senhor, e que nós possamos, em nome de Jesus, andar de maneira santa, de maneira íntegra, de maneira reta, de maneira justa, como o Senhor assim nos colocou para sermos, ó Deus. Lava-nos, Pai, e nos ensina nessa manhã a Tua preciosa palavra. Nós te amamos, nós te adoramos, e que o Senhor fale bastante, Senhor, nessa manhã. Pode falar em nosso meio, Senhor. Nós te damos liberdade. Em nome de Jesus. Te adoramos, te bendizemos, te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bênção. Espero que vocês estejam bem. Vamos lá, queridos, então. Vamos ao que interessa. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Hoje eu quero que vocês sejam mais participativos, né? Eu queria saber de vocês se vocês querem hoje que eu dê o conteúdo para vocês, já inicie com o conteúdo aqui, ou a gente abre hoje uma live de perguntas e respostas. O que vocês gostariam? Eu tenho pelo menos mais 2, 3 pontos aqui para abordar com vocês sobre o falar em línguas, para a gente mudar de tema, para a gente ir para outro tema. O que está queimando no meu coração muito para falar é sobre família. Então, o que vocês preferem aí? O que vocês acham? Conteúdo melhor? Ou a gente abre para perguntas e respostas, ou deixa só para o final
as perguntas e respostas. O que vocês acham? Glória a Deus. Maravilha. O pessoal está pedindo, a maioria aqui está pedindo conteúdo, né? Estão pedindo aqui as aulas. Então vamos fazer o seguinte. A gente dá o conteúdo agora e no final da live a gente abre para algumas perguntas e respostas, amém? Assim a gente já finaliza esse conteúdo aqui e já parte para outro ensino sobre família, amém? Vamos lá então, gente. Preste atenção aqui rapidinho, ó. Vamos recapitular aqui e a gente vai ser mais sucinto hoje, mais direto, amém? O que eu quero que vocês compreendam sobre o ponto de oração em línguas, que é o tema que nós estamos abordando aqui, né? Oração, mas dentro da oração, línguas estranhas. Esse dom tão importante que a Bíblia nos dá, nós precisamos entender que o dom de falar em línguas, ele também traz avivamento espiritual para nós. Avivamento espiritual. Profeta, o que é um avivamento? Querido, avivamento, se você quiser anotar aí, anote aí você que está com o teu caderno. Avivamento é uma manifestação espiritual de Deus em um ponto específico, local específico ou pessoa específica. Uma pessoa começar um avivamento. Talvez você nunca ouviu sobre isso, mas sim. Uma pessoa pode desencadear um avivamento estrondoso em cidades, bairros, até países. Amém? Quando você pega homens e mulheres, deixa eu dar alguns nomes aqui para vocês. Billy Graham, o maior evangelista praticamente do século. Você vai perceber que esse homem, ele lotava estádios, né? Ele é um grande evangelista. Lembra que nós falamos dos ministérios? Eu falei para vocês que cada ministério, cada chamado, cada um atua no seu dom. Geralmente, evangelistas, ministério de evangelista, ele atrai multidões. Ele tem uma unção espiritual dentro dele de atrair multidões de pessoas. Você vai perceber que todo evangelista, todo aquele que tem um chamado de evangelista, Billy Graham não era pastor, embora ele tivesse pastoreado, mas ele era evangelista. Ele atraía multidões e multidões entregavam a vida para Cristo. Multidões entregavam a vida para Jesus. Por quê? Porque ele era um evangelista. Kathryn Kuhlman, uma grande avivalista também do seu tempo, inclusive foi mentora, né, do Benny Hinn e outros nomes de pastores, né, de pessoas muito conhecidas hoje no nosso tempo. Mas ela foi mentora de muitos homens e muitas mulheres. Também uma grande mulher, era aliada a presidentes dos Estados Unidos. Era uma mulher que quando ela começava a falar, as pessoas começavam a sentir a presença do Espírito de Deus, tamanha a unção que estava sobre aquela mulher. E tantos outros nomes, gente, que a gente tem aqui, nomes que mudaram, sabe, transformaram a história, aquele espaço geográfico. Então o avivamento, ele vem por meio também do falar em línguas. Quando nós estamos falando em línguas, nós estamos nos avivando, nós estamos nos edificando, nos construindo e, como eu falei para vocês, nos recarregando do poder de Deus. Isso faz com que a nossa vida, naquele espaço de tempo, naquele momento, comece a gerar avivamento. Ou seja, o avivamento começa em mim, amém? Eu sei que a gente quer que haja um avivamento na nossa igreja, em qualquer outro local específico da nossa trajetória, né? Onde a gente está passando ali, na nossa célula, na nossa igreja. Eu sei, todos nós queremos avivamento. Só que o avivamento começa dentro das pessoas e isso muitas pessoas não conseguem compreender. Os pastores devem levar as pessoas a mudanças de personalidade, mudanças de comportamento, porque não é sobre estar em algum local, é sobre ser Jesus. É Jesus nas nossas ações diárias, é Jesus nas nossas ações cotidianas, nas nossas ações do dia a dia ali que a gente está no trabalho, na faculdade, com a minha família, é manifestar Jesus em todas as áreas. E quando nós fazemos isso, nós começamos a gerar avivamento. Por quê? Porque uma comunidade está alinhada ao que Cristo nos orientou. Espero que você esteja entendendo isso aqui, porque isso aqui é importante. Ou seja, não adianta você que é pastor que está aqui, você que faz parte de algum ministério, e você fala assim, nossa, nós estamos orando por avivamento. Só que não adianta você orar por avivamento se você não ensinar a tua igreja, as pessoas que estão ali naquela comunidade de fé, a transformarem as tuas ações com base na palavra. Porque é isso que vai gerar avivamento. São pessoas rendidas, são pessoas que entenderam quem são. Por que você vê, por exemplo, lá em Atos capítulo 2, 120 pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo? Porque aquelas pessoas mudaram as suas vidas, gente.
Amém? Aquelas pessoas mudaram a sua mentalidade, mudaram a sua maneira de viver por Cristo, alinharam a sua vida a Cristo. Quando elas fizeram aquilo, elas viveram um avivamento. O Espírito de Deus desceu sobre eles e eles começaram a viver a promessa de Joel, capítulo 2, aonde nos últimos dias seria derramado do Espírito Santo sobre todo servo e toda serva. Espero que você esteja conseguindo entender isso, porque quando nós falamos de avivamento, é necessário primariamente que haja mudança de comportamento. Não existe avivamento, querido. Você vai ver muitos líderes falando sobre avivamento, muitos líderes falando, nós precisamos buscar um avivamento. Não vai ter avivamento se não tiver mudança de mentalidade. Não tem avivamento se não tem mudança de personalidade. Não tem avivamento se não tem as ações baseadas em Cristo. Deus não vai trazer avivamento sobre um espaço onde pessoas não estão dispostas a mudar. Isso aqui deve ser falado. O avivamento, ele começa dentro das pessoas. E por que eu estou falando sobre isso? Porque quando nós falamos em línguas, nós geramos avivamento dentro de nós. Quando nós começamos a usar o dom de línguas, nós estamos aos poucos nos avivando, nos transformando. Nós estamos aos poucos nos edificando em Deus, gerando edificação. Agora você pensa uma comunidade que sabe se edificar. Uma comunidade que sabe como orar em línguas e edificar a si mesmo. Pensa que bênção não é uma situação dessa. Uma igreja que fala em línguas é uma igreja que se edifica. É uma igreja que constrói. Então ela está predispondo o poder de Deus a gerar um avivamento naquela comunidade, naquele espaço. Então, anote isso daqui, é muito importante que você compreenda isso. Não existe avivamento sem uma mudança de mentalidade, sem uma mudança de vida. Não existe isso. Não adianta vocês ficarem buscando avivamento, não vai ter avivamento, gente. Não existe avivamento sem mudança de mentalidade. Quando você vê esses grandes homens de Deus pregando, que pregaram, como eu citei aqui, Billy Graham, Catherine Kuhlman e outros homens e mulheres de Deus, você vai perceber que a mensagem deles era transformação. Amém? Billy Graham foi um dos homens que mais pregou sobre o inferno que eu já pude ouvir. Ele falava a verdade sobre o inferno, falava a verdade sobre o pecado, falava a verdade sobre a justiça, da ira de Deus, a ira que viria sobre a terra. E isso, se não for pregado, não vai haver mudança, não vai haver transformação e edificação, como consequência não tem avivamento. Essa mudança de avivamento que você vai ver em comunidades, cidades, países, nações, né? Você vai perceber que quando houve um avivamento, foi porque pessoas se uniram eu posso colocar como unidas em Cristo, ações de Cristo, coração de Cristo, mentalidade de Cristo, ou seja, Jesus em nós. A Bíblia diz, né? Cristo em nós, a esperança da glória. Ou seja, se nós não tivermos Cristo em nós e as nossas ações serem baseadas em Cristo, não há avivamento. 1 João capítulo 4, no versículo 9 em diante, você vai ver que a Bíblia diz que Cristo se manifestou por nós, o amor de Deus se manifestou em nós. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele se ofertou, né, se humilhou, Ele se entregou a nós. Deus nos entregou o seu Filho, para que nós vivêssemos por meio dele. Você vai ver exatamente esse termo em 1 João capítulo 4, versículo 9 em diante. Para que nós vivêssemos por meio dele. Então não é eu viver eu, mas é Cristo viver em mim. É as minhas ações serem baseadas em Cristo. Então você que quer, querido, avivamento na tua vida, tem pessoas que falam muito para mim às vezes, né? Profeta, eu quero muito ter um avivamento, eu quero muito ser edificado, eu quero crescer no nível espiritual, eu quero ir para um nível mais profundo com Deus. E eu falo para você, você tem baseado a tua vida, você tem orado em línguas, você tem colocado a tua vida no caminho do Senhor, tem mudado as tuas ações, tem transformado a tua mentalidade, porque senão, meu irmão, você não vai crescer de maneira espiritual. Você não vai evoluir de maneira espiritual. Não há crescimento sem mudança. Não existe, amado, crescimento sem mudança. A mudança é necessária para que haja avivamento. E como que eu posso começar, profeta, a me transformar? Você que é baseado no Espírito Santo, você que foi batizado no Espírito Santo, você use o dom de línguas. Ande nesse dom. Use esse dom diariamente. Todos os dias. Faça como Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 18. Eu oro mais em línguas do que todos vocês. O apóstolo Paulo conseguia entender o mundo do Espírito e ele sabia desse segredo que eu estou falando. Ele sabia do falar em línguas. Ele sabia que isso aqui gerava poder, gerava unção, gerava
avivamento dentro dele. Então você que quer ter um avivamento interior, um descortinar dentro da tua vida com Deus, você vai ter que aprender a orar em línguas. Profeta, mas eu não fui batizado com o Espírito Santo ainda, então busque o batismo com o Espírito Santo. Amém? É só buscar. Busque o batismo com o Espírito Santo e você vai receber o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, a Bíblia nos deu o direito de sermos batizados com o Espírito Santo. E esse direito é dado a todo mundo. Todos que têm desejo por Deus, todos que têm desejo de crescer com Deus, esse direito foi nos dado pelo Espírito Santo de Deus por meio das promessas de Joel, por meio de várias profecias dentro da palavra de Deus, de que nós teríamos acesso ao batismo com o Espírito Santo. Do Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Não existe isso que você vê aí, né? Pessoas que podem ser batizadas com o Espírito Santo e outras pessoas que não. Não existe isso, amado. O Espírito Santo, ele desce sobre todos aqueles que têm um coração voltado para Deus e que de fato quer andar com Deus. Amém? Lembre-se disso. Eu já falei isso aqui para vocês no passado. O nosso Deus, querido, o nosso Deus não faz acepção de pessoas. O nosso Deus não trata as pessoas com parcialidade. Isso não existe com Deus, amém? O nosso Deus não trata as pessoas com parcialidade. Amém? Se você quer buscar o Espírito Santo, se você quer andar com Deus, então você pode ser batizado com o Espírito Santo. E quando você usar o dom de línguas, você vai ser edificado. Você vai crescer, você vai ver que vai existir um avivamento em você. Amém? Vai ter um avivamento na tua vida. Tudo bem, queridos? Se você está entendendo até aqui, escreve aqui, profeta, estou entendendo. Vamos seguir aqui então. Para quem tem dúvida sobre esse tema, eu falei sobre isso nas lives passadas. Como buscar o batismo com o Espírito Santo, como receber o batismo com o Espírito Santo, o que é o batismo com o Espírito Santo. As lives estão gravadas no canal vermelhinho. Vão lá para o canal vermelhinho e vocês vão aprender lá esses conteúdos. Profeta, perdi as outras lives sobre esse tema. Não tem problema. Vá lá e assista no canal vermelhinho. Todas as lives estão gravadas. Amém? Para que vocês possam aprender. Tudo bem? Então vamos seguir aqui. Falamos que o falar em línguas também nos traz avivamento espiritual. Ou seja, se você quer crescer com Deus, fale em línguas. Profeta, não sou batizado, então busque o batismo com o Espírito Santo. Amém? Tudo bem até aqui? Vamos seguir então. Eu quero só ler uma frase para vocês que eu deixei aqui, é muito importante essa frase. O avivamento começou com falar em línguas no Pentecostes, levando a salvação de milhares de pessoas. Olha só que importante isso. O Pentecostes, né, o batismo com o Espírito Santo que veio ali no Pentecostes, em Atos capítulo 2, você vai perceber que depois do batismo, milhares de pessoas foram alcançadas pela palavra do Senhor. Ou seja, quando eu sou batizado com o Espírito Santo e ando no falar em línguas, pessoas vão ser salvas. Pessoas são alcançadas. Porque a minha vida está alinhada a Deus. Eu recebi poder, uma descarga de poder na minha vida. Você vai perceber que você vai ter uma facilidade maior de ganhar almas. Você que é batizado com o Espírito Santo, você vai perceber que a unção que você tem vai começar a atrair pessoas. Vai começar a atrair pessoas para ouvir a palavra, vai atrair pessoas para ouvir a voz de Deus. Isso é muito legal, gente. De verdade, não estou exagerando aqui não. Uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, é como se ela fosse um imã e ela começa a atrair pessoas. Porque houve mudança espiritual, houve transformação espiritual nela. Houve crescimento nela. Houve um destravamento nela. Amém? Vamos seguir aqui então, gente. Eu não sei o que está acontecendo aqui rapidinho, deixa eu fazer uma pausa aqui. Na plataforma vermelhinha aqui, eu não estou conseguindo colocar, infelizmente, para carregar. Então, eu não sei como que vai ficar o áudio para vocês aí. Eu vou tirar aqui o microfone, tá? E vou colocar para carregar o celular. O pessoal aqui da plataforma vermelhinha, vê se vai mudar o áudio para vocês aí, tá? Como que tá o áudio para vocês aí? Eu vou colocar para carregar o celular, porque o celular tá quase descarregando. Como que tá para vocês aqui, ó? Para vocês, só para vocês aqui. Como que tá o áudio para vocês aí? Vocês estão me ouvindo bem? Escreve aqui, por favor. Pessoal do IU, como que tá para vocês aí? Enquanto isso, queridos, eu queria pedir um favor para vocês, tá bom? Se vocês puderem somente compartilhar a live ou curtir a live, para que a plataforma entregue esse conteúdo para mais pessoas, amém? Se você puder fazer isso, não precisa mandar presente, eu não estou aqui por presentes, tá? Mas se vocês quiserem, também se vocês quiserem enviar presente, fica à vontade, tá bom, gente? Se é uma forma de carinho de vocês, eu não tô privando vocês de fazerem isso, tá? Mas se você não quiser enviar presente, quiser guardar os seus presentes aí, fica à vontade. Mas
Eu só estou pedindo para você curtir e compartilhar se você puder, somente para ajudar a entrar mais pessoas na live, tá bom? De certa forma também os presentes mostram que a live é importante, né? Mas deixando bem claro para vocês que eu não estou aqui por conta de presentes, tá bom? Tem plataformas aqui que tem presentes, recompensas, né? Se vocês quiserem enviar, amém, mas eu não estou aqui para isso. Tudo bem? Vocês vão ver que eu nem vou falar sobre isso aqui na live, tá bom? Mas todo mundo que enviou alguma coisa aqui, né? Eu agradeço a vida de vocês, de verdade, de coração, tá bom? Não estou privando vocês de fazerem isso, mas não é o foco da live. O foco da live é ensino, que vocês cresçam, que vocês possam desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus, tá bom? Vamos lá então. O pessoal falou que tá normal ali, então eu vou seguir aqui no entendimento, tá? Vou puxar até um pouquinho mais para cá, para ficar mais próximo aqui para vocês. Vamos lá então, falamos de avivamento. Então, querido, se você quiser um avivamento dentro de você, uma transformação no Senhor, fale em línguas. Você que não é batizado com o Espírito Santo, busque esse batismo na tua vida para que você possa crescer com Deus. Você vai amadurecer e vai desenvolver um relacionamento profundo com Deus e vai manifestar a glória de Deus, porque o falar em línguas de fato leva pessoas para outro nível, leva pessoas para um nível mais profundo em Deus. Amém? Vamos seguir aqui também. O falar em línguas, ele traz renovo espiritual. Anote essa palavrinha aí, gente, renovo. Você que está anotando aqui, anote essa palavrinha renovo. Eu quero ler para vocês aqui Isaías capítulo 28, versículo 11, rapidinho. Vou ler aqui bem rapidinho, tá, gente? Só para a gente ganhar tempo. Isaías capítulo 28, versículo 11. A Bíblia diz assim, ó: por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. O dom de línguas traz descanso e refrigério, renovando as forças do servo de Deus. Quando nós falamos em língua, isso aqui é um segredo espiritual tão poderoso, amado. Meu Deus. Isso aqui é maravilhoso para a tua vida, preste bem atenção. Quando você fala em línguas, você está trazendo refrigério e renovo para o teu espírito. Quem fala em línguas é renovado espiritualmente. Você traz renovo sobre a tua vida. É por isso que você não pode ficar esperando, queridos, para falar em línguas só na igreja. Você não pode ficar esperando para falar em línguas só no momento que a igreja se reúne. Não, tá errado, você aprendeu errado. Você aprendeu errado. Você tem que falar em línguas, querido, em qualquer momento. Você pode falar em línguas. Você já aprendeu aqui comigo que esse dom é o único dom que você tem domínio sobre ele. Você pode falar com Deus a hora que você quiser. Você pode falar com o Espírito Santo a hora que você quiser. Não tem barreiras para você falar em línguas. Você pode falar a qualquer momento com Deus. Esse dom é muito importante que você use. Por quê? Porque se você não usa, muitas pessoas, infelizmente, estão desgastadas, cansadas na luta, mesmo dentro da igreja. Porque quem trabalha na igreja sabe do que eu estou falando. Quem trabalha mesmo no ministério sabe do que eu estou falando aqui. Pastores. Eu pastorei uma igreja há 4 anos, gente. Eu sei do que eu estou falando para vocês. É desgastante, consome energia. A nossa mentalidade... E eu sou um pastor que eu sou muito ativo, eu não gosto de ficar parado. Então, eu estou fazendo uma coisa, estou fazendo outra, estou fazendo aquilo. Estou indo lá, estou aconselhando, estou buscando, estou colocando uma lâmpada na igreja, estou instalando um negócio na igreja. Então, assim, eu não fico parado. Então, assim, eu quero que você compreenda que quem trabalha para o Senhor também há um desgaste. A gente não pode ser hipócrita e falar isso que não. É um trabalho, amém? É um trabalho. É um trabalho. Ou seja, como todo trabalho, tem desgaste, né? Quantas vezes isso aqui eu já falei algumas vezes aqui, eu acho, não sei se eu já falei, mas... eu fazendo o trabalho de libertação com as pessoas, ficar até 4 horas da manhã expulsando demônios, buscando levar Jesus para as pessoas, ficar até tarde, meia-noite, 2 horas da manhã, libertando pessoas, faz parte do ministério, faz parte da trajetória do cristão, servir a Deus, né? Libertando pessoas, orando por enfermos, levando a palavra de Deus, pregando, evangelizando nas ruas, evangelizando em vários lugares. Então isso traz desgaste, mas quando você fala em línguas, você está se renovando, amado. Há um renovo quando nós falamos em línguas. É como se eu estivesse bebendo uma água, eu estivesse morrendo de sede, e eu chego ali e começo a falar em línguas com Deus, e aquilo começa a me alimentar, começa a me renovar. Então, quando você fala em línguas, há um renovo espiritual. Quando você fala em línguas, você é renovado. Pessoas que falam em línguas são pessoas que são renovadas. Aprenda isso aqui em nome de Jesus, amado. Esse ensino que eu estou te falando aqui é muito importante. O falar em línguas não é só uma conexão. Não é só conexão com Deus.
Há benefícios dentro do falar em línguas. Renovação espiritual, avivamento, poder. Olha o tanto de coisa que vocês aprenderam aqui dentro desse dom. Esse dom espiritual tão importante para a nossa trajetória cristã, para nosso crescimento espiritual. Então, amados, use esse dom. Amém? Use o dom de línguas. Não importa o que você pensa sobre isso, não importa o que vão falar de você. Ah, profeta, mas aqui na igreja existe um preconceito de falar em línguas. Tudo bem, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 14. Fale em línguas baixinho, você e com Deus. Fale você e Deus ali no cantinho da igreja. Você está na tua casa, fale você com Deus. Amém? Você não precisa expor isso para as pessoas. Você pode falar com Deus, você e Deus. O falar em línguas é você e Deus. Amém? Não existem pessoas participando desse dom. A menos que tenha alguém que interprete. É outra história, tá, gente? Se tem alguém que interpreta o dom, nesse caso, a mensagem do falar em línguas, ela é repartida para a igreja. Nesse caso, se torna equiparado à profecia. Tá bom? Mas se não tem intérprete, se não tem ninguém que interpreta na igreja o falar em línguas, então nesse caso, o falar em línguas é aplicado para mim. Os benefícios são para mim. Glória a Deus. Bênção demais. Deixa eu responder uma pergunta da irmã aqui. Rosimeire Nascimento. Ela disse assim: profeta, falar em línguas não é dom de Deus. Como vamos falar em línguas? Rosimeire, eu não sei qual a Bíblia que você está lendo. Mas quando você lê a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, a Bíblia está afirmando categoricamente, expressamente, que o dom de línguas é um dom espiritual. É só você ler 1 Coríntios capítulo 12. Leia também 1 Coríntios capítulo 14. Leia também Atos capítulo 2. Leia Atos capítulo 10. Você vai ver que quando pessoas foram batizadas do Espírito Santo, elas receberam o dom de línguas. Tudo bem, gente? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Se você está entendendo, escreve aqui, estou entendendo. Vamos lá então. Eu vou recapitular aqui o que nós aprendemos até agora, tá bom? Nesses pontos. E nós vamos entrar, a partir das lives que vem, nós vamos entrar em outro tema. Nós vamos começar a falar sobre família. Amém? E depois a gente começa a falar sobre outros temas espirituais. Vamos falar um pouco sobre família, depois a gente fala um pouco qualquer coisa. A gente pode fazer assim, gente. A gente pode falar por semana. Uma semana a gente fala sobre família, outra semana a gente fala sobre o poder de Deus, outra semana a gente fala sobre o Espírito Santo, outra semana a gente fala sobre os dons espirituais, sobre os frutos espirituais, o fruto do Espírito. A gente pode falar sobre muitos temas, amém? Se vocês quiserem também, uma semana a gente pode falar só sobre desenvolvimento pessoal em Deus e pela palavra, né? Finanças, como melhorar as nossas finanças. Vamos poder abordar muitos temas em nome de Jesus. Tudo bem? Glória a Deus. Vamos recapitular aqui e a gente finaliza aqui o tema de falar em línguas, tá bom? Sobre um dom. Olha só, gente, nós estamos aqui quase 3 semanas. 3 semanas, mais ou menos. Acho que 3 semanas, né? 3, 4 semanas, falando apenas de um dom. É claro que no meio dessas idas e vindas desse dom, desse tema, nós também falamos sobre outras partes, né? O Espírito Santo ali tomando a minha vida, né? Para que a gente possa falar sobre outros temas, né? Falamos sobre arrependimento, sobre pecado. Vira e mexe, o Espírito Santo ele me toma aqui, né? E começa a trazer alerta para vocês, um alerta profético, trazendo arrependimento, mudança de mentalidade na vida de vocês. Mas é bênção. Tudo que a gente está ensinando aqui é bênção para a vida de vocês. Vamos recapitular então? O falar em línguas, nós falamos que ele edifica e fortalece o seu espírito. Amém? Anote aí. O falar em línguas, ele edifica e fortalece o seu espírito. O falar em línguas também, ele nos ajuda na guerra espiritual. Eu ensinei isso aqui nas lives passadas. Te ajuda a vencer batalhas espirituais, porque ele te edifica, ele te constrói. Como consequência, você se mantém mais firme, mais sólido diante das batalhas espirituais. Falamos profundamente sobre isso também. Trazer novo, nós falamos que ele também trazer novo. Ele é uma comunicação direta com Deus e falamos também que ele ativa o sobrenatural. Amém? Falamos sobre tudo isso. O crente batizado do Espírito Santo, ele pode e deve orar em línguas regularmente. Vou repetir. O crente batizado do Espírito Santo, ele não somente pode, mas ele deve falar em línguas regularmente, diariamente. Tudo bem? Glória a Deus. Bênção. Então, gente, nós vamos parar aqui esse conteúdo, tá? Sobre o dom de línguas, e a gente vai iniciar na segunda-feira
falando sobre família. Nós vamos falar sobre o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos filhos, como que deve ser baseada a família, qual que são os princípios, qual que são os valores. Nós vamos falar sobre tudo isso para que você possa ter uma família abençoada. Você que é casado, profeta, mas eu não sou casado, eu não sou casada. Não tem problema. Você que é solteiro, você pode criar ali dentro uma cultura do reino dos céus na tua família. Você pode trazer ali na tua família uma cultura que vem da palavra de Deus e vocês poderem ser felizes, amém? Vocês poderem ser felizes, poder crescer, ter paz dentro de casa. Tem muitas pessoas que preferem ficar indo para o trabalho, preferem fazer tantas outras coisas do que ficar em casa com a esposa, porque ele não tem paz com a esposa em casa. Então, gente, se isso não está acontecendo na tua vida, ou está acontecendo o lado negativo disso que eu estou falando na tua família, alguma coisa está errada. Se a tua família não é o teu porto seguro, se a tua família não é o local de paz na tua casa, se quando você chega em casa é o melhor lugar da terra para você estar depois da presença de Deus, alguma coisa está errada na tua família. E nós vamos identificar esses problemas, fatores que podem estar culminando para a destruição da família de vocês. Eu chamo isso de ervas daninhas. O que são ervas daninhas? São ervas que sufocam a planta. Ou seja, se a gente não tirar as ervas daninhas do nosso casamento, da nossa família, essas ervas vão sufocando a nossa família, a ponto de um sair da família, o outro cair em adultério, o outro cair em pecado, o outro sair de casa, o filho abandonar a casa. Por que acontece isso? Porque a família não está equilibrada segundo os princípios da palavra de Deus. Amém? Lembre-se, querido, a Bíblia tem conselhos de sabedoria para tudo. Tudo que eu for abordar aqui com vocês, não importa o tema, a Bíblia vai ter princípios. Ainda que ela não aborde expressamente com o versículo aquele tema, mas a Bíblia tem princípios. Deixa eu te dar um exemplo. Você não vai ver na Bíblia proibido fumar. Você não vai ver escrito lá, proibido fumar. Mas nós temos princípios na palavra de Deus, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que aquilo ali está destruindo o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3 diz que quando nós destruímos o templo do Espírito Santo, o nosso Deus também nos destruirá naquele grande dia. Ou seja, nós temos princípios dentro da palavra de Deus para não destruir o templo do Espírito Santo. Nós temos princípios sobre família. Nós temos princípios sobre falar sobre sexo. Nós vamos falar sobre sexo dentro do casamento. Nós vamos falar sobre tudo isso. Porque todos esses temas englobam, o tema de família. E é um tema muito, infelizmente, pouco falado nos dias de hoje. São poucas pessoas que têm domínio. Na verdade, infelizmente, a maioria dos pastores não tem nem exemplo para falar sobre família. E é por isso que eles não abordam isso nas igrejas, porque eles não têm uma família exemplo, não têm uma família exemplar, não andam de maneira nos princípios da palavra, filhos desobedientes. Enfim, querido, para você ter ideia, a Bíblia diz que se o pastor, eu nem quero falar sobre isso, o pastor está com a vida irrepreensível. Se tem algo na vida dele que pode ser repreensível, ele não pode pastorear. Ele não pode pastorear. Não importa a mensagem dele, não importa o que ele fala, não importa o que ele mostra, se é um homem íntegro, justo, se a família não está alinhada desse homem, ele não pode ministrar para ninguém, ele não pode pregar para ninguém, ele não pode pastorear ninguém, ele não pode, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. A Bíblia diz que o bispo, o presbítero, o diácono, ele tem que ser irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Você não tem nada do que falar dessa pessoa. Tá entendendo o que eu estou falando aqui? Então, queridos, falar sobre família é algo muito mais sério do que parece. Tem pessoas que falam assim, não, vamos falar sobre o poder de Deus, vamos falar sobre isso, é mais poderoso. Não, você está entendendo errado. Tudo que eu estou ensinando para vocês aqui sobre o poder de Deus, sobre unção, sobre os dons espirituais, isso é muito importante. Mas isso não é mais importante que a família. Amém? A família é o mais importante. Tudo bem, queridos? Bancadinha Santos, já falei que dízimos não são para a igreja. Tá bom? Dízimos não são para a igreja. Dízimos não é para ser aplicado nos dias de hoje para eu vou colocar aqui, tá? A época da igreja. Somos igreja, não somos lei mosaica. Amém? Tudo bem? Já falei que dízimos não devem ser colocados nas igrejas. Já falei isso aqui várias vezes aqui. Como que nós colhemos contribuições na igreja? Ofertas voluntárias e contribuições voluntárias. Paulo nunca pediu dízimo. Paulo pediu ofertas para os irmãos, para ajudar a igreja. É isso que deve ser feito dentro da igreja. Já ensinei isso aqui, várias vezes aqui para vocês, tudo bem?
Não vou entrar nesse tema a fundo hoje. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Bênção. Vamos aqui também falar sobre, dentro desse tema de família, preste bem atenção. Dentro do tema de família, nós vamos falar sobre sexo, nós vamos falar sobre princípios de pais, princípios de mães, princípios de filhos. Nós vamos abordar como que deve ser a tratativa do homem para a mulher e como deve ser a tratativa da mulher para o homem e como deve ser a tratativa com o filho e como deve ser a tratativa do filho para com os pais. Como que deve ser esse equilíbrio dentro da família. Tá? Vocês vão aprender sobre tudo isso. A partir de segunda-feira vai ser poderoso esse tema. Tá bom? Glória a Deus. Queridos, eu acho que eu não estou falando que eu sou a pessoa melhor para te ensinar sobre família. Eu não estou falando que eu sou melhor. Tem muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus que podem falar sobre família. Mas eu tenho um exemplo para te dar. Eu tenho 9 anos de casado, quase uma década com a minha esposa, com a mesma mulher. Nós somos unidos, vivemos apaixonados, temos uma família, eu tenho 2 filhos. Nós vivemos uma família equilibrada em Deus. Nos amamos. Me casei virgem com a única mulher, junto com a minha esposa, perdemos a virgindade na lua de mel. Então, querido, você está numa live onde você vai ter uma pessoa que tem autoridade para te ensinar sobre família. Não é essas pessoas que se levantam na internet, que a família está toda destruída, uma família está toda já no ralo. E ele se levanta para ficar falando de família porque sabe que tem que falar de família. Você vai ouvir sobre família de alguém que sabe o que é família, alguém que governa a família. Ó a Siri querendo me ajudar. Alguém que tem autoridade sobre família, alguém que fala sobre família e alguém que vive os princípios familiares de uma família abençoada. Amém? Tudo bem? Glória a Deus, queridos. Bênção demais. Então é isso, eu vou abrir aqui. Olha como passa rápido, né? Vai dar 1 hora de live já. Eu quero abrir aqui o finalzinho dessa live para a gente falar sobre tirar dúvidas de vocês. Perguntas e respostas para vocês. Tá bom? Para quem também está chegando na live agora, a primeira vez que você está me ouvindo aqui, querido, eu sou o profeta Lucas Jerônimo, eu ensino as pessoas na internet a se conectar com Deus. Ensino sobre vários temas, abordo sobre muitos temas, não somente temas espirituais, tá? Eu não abordo só conexões com Deus, somente o que a Bíblia diz sobre como ouvir a voz de Deus, como atuar nos dons, como fluir nos dons espirituais, não só sobre isso. Esse é um dos temas que eu falo, mas eu falo sobre muitos outros temas, tá bom? Eu falo sobre desenvolvimento pessoal à luz da palavra de Deus. Profeta, por que desenvolvimento pessoal é muito bom? Quem estava aqui na live de ontem? Quem estava aqui no meu treinamento de ontem? Quem estava aqui? Que está aqui hoje na live? Estamos aqui agora com mais ou menos, deixa eu ver, 300 pessoas online nesse momento. Mais ou menos 300 e pouquinhas pessoas online nesse momento, nas 3 plataformas. Quem aqui estava no treinamento de ontem? Então tudo bem. As pessoas que estavam no treinamento de ontem sabem do que eu falei sobre a parte emocional. E você sabe hoje como que a tua parte emocional influencia a tua vida com demônios. Você sabe como que os demônios acessam a tua parte emocional da tua alma. Você aprendeu isso aqui ontem. Eu não vou falar sobre isso aqui ontem porque vocês que estão aqui, vocês têm que ter a fome e a sede por querer aprender da palavra de Deus. Vocês têm que ter a fome e o desejo de aprender. Vocês encontraram alguém que ensina com profundeza na palavra de Deus? Então, colha. Sabe, se esforce para aprender. As pessoas, infelizmente, não dão valor, querido. Não dão valor. Anota o que eu estou falando para vocês. Esse tema que eu estou falando com vocês sobre libertação de alto nível, no treinamento de sexta-feira, você sabia que se eu colocasse um valor de R$700 hoje, eu venderia esse curso como água? Eu não estou exagerando. Se eu colocasse hoje esse curso, eu tenho mais de 40 mil seguidores nas redes sociais. Tudo que eu ensino até aqui hoje, eu nunca cobrei um centavo. 6 meses de trabalho na internet. Nunca cobrei um centavo. Ontem tinha 200 pessoas somente no treinamento. Ou seja, se eu tivesse colocado um valor no curso, estava lotado o curso, porque as pessoas não dão valor quando é de graça. É por isso que eu vou colocar um valor logo logo. Anota o que eu estou falando para vocês. Ah, profeta, mas eu vou ter que pagar pelos outros? Não, eu não estou generalizando. Só que se nós quisermos alcançar mais pessoas, eu vou ter que colocar um valor, porque as pessoas não dão valor, querido. Não dão valor. As pessoas não dão valor o que é de graça. Eu já tentei fazer isso. Eu nunca cobrei um centavo para dar treinamento. Nunca. Mas, infelizmente, o ser humano tem algo tão ruim dentro dele. É algo do pecado mesmo. É uma raiz de iniquidade dentro do ser humano que eles não conseguem entender. Na cabeça deles ele está dando de graça, então não presta. Essa é a verdade. Eu sei que talvez você não vai concordar com o que eu estou falando aqui, porque você não dá treinamento.
Você não ensina há muitos anos. Por isso que você está aí do outro lado da tela falando assim, não, profeta, eu acho que você está errado nisso. Amado, eu ensino há 13 anos a palavra de Deus. Eu já ganhei centenas de pessoas para Jesus. Eu sei do que eu estou falando aqui para vocês. E dentro da internet não vai mudar isso. As pessoas só dão valor quando tem um valor, só tem um preço. É por isso que muitas pessoas, infelizmente, não aceitam Cristo. Se fosse feito igual a Igreja Católica fazia lá na época das indulgências, né? Vocês iam ver isso. Eles cobravam valor absurdo para entrar no céu. Se Jesus tivesse colocado na palavra dele, olha, você vai ter que fazer isso para você entrar no céu, tava todo mundo fazendo, né? Mas porque é um convite gratuito de você somente aceitar Jesus como teu Salvador, as pessoas não dão valor. Infelizmente, isso é um mal do ser humano. Eu não estou aqui também para você concordar com o que eu estou falando aqui, eu estou falando pela minha experiência, não só na internet, mas também fora da internet. As pessoas não dão valor. Eu pastorei uma igreja durante 4 anos, mais ou menos. E dentro da igreja, quando eu dava esses treinamentos que eu estou dando aqui para vocês, treinamentos profundos dentro da palavra de Deus, treinamentos de calibre, eu não estou falando esse treinamento fajuto não. Você que entrou nos meus treinamentos, você vê como é profundo o treinamento. Você sabe o que eu ensino aqui. Se eu estiver falando mentira aqui, você pode me falar, não, profeta, seu treinamento é raso. Eu ensino coisa profunda, gente, que ninguém está ensinando. Só que mesmo ensinando conteúdo top, conteúdo de primeira, as pessoas não dão valor. Então, infelizmente, logo eu vou ter que colocar um valor. Amém? Não sei quando, Deus não me falou nada sobre isso, mas eu vou continuar ensinando vocês de maneira gratuita até o Senhor disser a última palavra e sim terá um valor no futuro. Tá bom? Mas pode ficar tranquilo que eu estou aqui ensinando vocês de maneira gratuita. Não vou cobrar nada. Tudo bem, amados? Glória a Deus. O meu desejo é ver pessoas mudadas, transformadas. O maior benefício de um homem de Deus que prega a palavra, o maior benefício que ele pode colher não é aqui da terra, amado. Não é aqui da terra, aprenda isso. A minha visão em Deus é a mesma que Paulo tinha. O apóstolo Paulo falava assim, ó, eu corro em prol da minha coroa. Tudo que eu ensino para vocês, tudo que eu trago para vocês de conhecimento da palavra, tudo que eu ensino vocês de maneira profunda, é para mim ter a minha coroa. É para mim ter o meu galardão. As minhas bênçãos não são terrenas. Amém? Não são terrenas. Não vem daqui a minha recompensa, vem do céu. O meu objetivo é entrar no reino dos céus com galardão. Sabe, com uma história nessa terra, falando para Deus, Deus, olha, eu passei minha vida dedicando a ensinar pessoas, passei minha vida treinando pessoas, levei pessoas, muitos pastores foram formados, muitos líderes, por conta do meu ministério que o Senhor colocou na minha mão. É isso. A nossa alegria não vem de riquezas terrenas. A nossa alegria vem de riquezas eternas, celestiais, não vem daqui da terra. O homem que se apega a essa terra é o maior miserável dessa terra. Não se apegue às coisas daqui, querido. As coisas daqui são passageiras. Amém? Nós temos que trabalhar, temos que trabalhar. Temos que pagar as nossas contas, temos que pagar as nossas contas. Mas isso é só para viver aqui. Não fique focando nas coisas daqui, porque nós não somos daqui. Toma cuidado com esse pensamento, porque é um dos pensamentos que o diabo mais coloca na cabeça das pessoas. É como se ele moldasse as pessoas aqui. Então, quando você vive com a cabeça aqui, lembra que eu falo para vocês o que é visão de galinha? Visão de galinha não é um termo pejorativo. Quando eu falo para vocês assim, ó, visão de galinha, é que vocês estão vivendo com a mente voltada para a terra. O que é visão de águia? Olhar para as coisas do céu. Quando nós vivemos com a visão de galinha, infelizmente, nós estamos olhando só para as coisas da terra. E não, amados. Não. As coisas aqui da terra, nós temos que olhar só com o olhar humano. Olhar para trabalhar, viver, pagar as contas, ter algum momento de lazer com a nossa família, um momento bacana de paz, comer, mas não fique voltado para as coisas dessa terra, porque nós não somos daqui. Nós somos peregrinos numa terra distante. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos ao reino dos céus. Vamos estar no céu para toda a eternidade. Então, como a Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 3, olhes para as coisas sempre do alto. Toma cuidado para você não ficar com a mentalidade de galinha olhando para as coisas da terra. A galinha, ela fica só ciscando pro chão assim, ó. Ela fica aqui, ó, só ciscando pro chão. Só ciscando pro chão. Ela não faz mais nada. Amém?
Então coloque tua mentalidade, coloque teus pensamentos nas coisas do alto. Por que, profeta, você está falando isso para mim? Porque se você não colocar suas coisas voltadas para as coisas do alto, você vai passar a tua vida olhando para as coisas da terra, achando que você é carnal, que vai ficar aqui para sempre. O pior de tudo é que você não vê o tempo passar. Você se olha no espelho todos os dias e você começa a se acostumar com o teu rosto, mas você não percebe que o teu rosto está envelhecendo todo dia. Você não percebe que a tua vida está envelhecendo todo dia e você está morrendo aos poucos. E é por isso que nós não podemos ficar voltado para as coisas da terra. Nós temos que olhar para as coisas do céu. Nós não podemos ficar olhando para as coisas aqui da terra hoje, amado. Toma cuidado com isso. Essa é uma mentira maligna do diabo. E quanto mais você fica voltado para as coisas da terra, mais o diabo te envolve com as coisas da terra. É esse o objetivo dele. Que você passe a tua vida aqui achando que as coisas da terra é o céu. Que as coisas da terra é o maior benefício. Aí você passa a tua vida aqui correndo atrás de riqueza, de dinheiro. Novamente, eu não estou falando que uma pessoa ser rico é pecado. Não é pecado. Você pode ser rico, só tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso, porque a riqueza leva pessoas a longe de Deus. A Bíblia diz que a riqueza, o dinheiro, é a raiz de todos os males. Só tome cuidado com isso. Não é pecado você ter dinheiro, não é pecado você ser uma pessoa rica, ter uma empresa milionária. Não é pecado. Amém? Desde que você não seja voltado para o dinheiro. Desde que você não fique voltado para as coisas financeiras. Desde que você não baseie a tua vida nas finanças, no dinheiro. E você coloca a tua vida baseado, como nosso irmão aqui colocou, nas riquezas do céu. Não voltado para as riquezas da terra, mas voltado para as riquezas do céu. Embora você possa ter riquezas da terra, a riqueza da terra nem se compara à riqueza do reino dos céus. Tudo bem? Glória a Deus. A riqueza da terra é tão importante, mas tão importante no céu, que lá a gente vai pisar, né? Vai andar em ruas de ouro. Olha a ironia do céu. Talvez você nunca pensou por esse lado, né? Mas olha a ironia. O que todo mundo valoriza na terra, que é o ouro, no reino do céu nós vamos pisar em ruas de ouro. Será pano de chão para nós no reino dos céus. Amém, queridos? Então não fique voltado para as coisas da terra. Olhe sempre para o céu. Coloque teu pensamento nas coisas do reino dos céus. Coloque teu pensamento em Deus. Vincule tua vida em Deus. Trabalhe, busque a Deus, ande com Deus, viva uma vida alinhada a Deus, leia a palavra, medite na palavra, tenha um tempo com Deus, viva uma vida alinhada a Deus, mas lembre-se, querido, que a nossa vida, ela é baseada em Deus e é por Ele que nós vivemos, é por Ele que nós andamos. A Bíblia diz que Cristo vive em nós e essa é a nossa esperança da glória. Quando nós andamos em Cristo, nós temos uma esperança eterna de entrar pelos portões celestiais para toda a eternidade. Amém? Como diz aquela música que eu gosto muito de cantar, de louvar ela, né? Ela diz assim: além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido, aleluia. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Aleluia. Que louvor maravilhoso. Essa é a tua esperança, amado. Essa é a tua esperança. A esperança da glória. Se o apóstolo Paulo, ele disse uma coisa muito importante na palavra, ele disse assim, que se o homem, não existe ressurreição de vida para o homem, anota esse texto. Se não existe ressurreição para o homem é o maior miserável dessa terra.
Se não existe salvação e se não existisse uma outra vida pós-morte, o homem é o maior miserável da terra. Porque embora ele tenha uma capacidade cognitiva gigantesca, super inteligente, ele morre e acaba, e não é assim que a Bíblia ensina. A morte, na verdade, a vida ela vem pela morte. Como assim, profeta? Eu nunca ouvi ninguém pregando sobre isso. A vida vem pela morte, é exatamente isso. A vida verdadeira, ela nasce a partir do dia que nós morremos. A tua morte não será a tua prisão, será a tua liberdade em Deus. Quando nós morrermos, será a nossa liberdade. A morte não será uma prisão. A morte será a nossa liberdade em Deus. É para onde nós vamos para toda a eternidade ao lado do Senhor, passar a eternidade ao lado dele. E não existe, não vai mais ter morte, não vai ter mais tristeza, mais dor, nada disso mais fará parte da nossa vida. Nós vamos passar a nossa eternidade ao lado do Senhor. Andando, louvando, aprendendo, servindo, nós vamos estar com Ele para toda a eternidade. Amém, queridos? E é isso que você tem que alimentar o teu espírito, é isso que você tem que alimentar a tua mente. Toma cuidado de ficar voltado para as coisas dessa terra, amados. Toma cuidado com isso. Se essa terra for a única coisa que você pensa, a tua vida é a pior de todas. Porque você não tem esperança. Amém? Nós vivemos aqui. Trabalhamos aqui, comemos aqui, mas nós não vamos ficar aqui, não somos daqui. Vamos voltar para o nosso Deus para toda a eternidade. E essa deve ser a tua motivação. Querido, eu quero que você imagine isso aqui. Imagine isso. No dia da tua morte, no dia que você morrer, que você ver do lado do teu corpo a tua alma ali, você poder contemplar a tua alma, olhar para a tua alma e você poder ser levado para o reino dos céus por meio dos anjos. Por meio dos anjos de Deus, e os anjos te levarem para o céu para se encontrar com Cristo. Isso é uma bênção. É por isso que o apóstolo Paulo fala que o morrer para ele é lucro, né? A morte é lucro. O viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Para nós, a morte é lucro. A morte não é perda. A morte é benefício. Amém, querido? Eu sei que tem muitas pessoas que falam, eu tenho medo da morte, não quero morrer. Querido, a morte é uma bênção. É claro, você não tem que se entregar à morte, né? Você tem que cuidar do corpo, do templo do Espírito Santo, tem que fazer atividade física, tem que se alimentar bem. Já falei isso aqui para vocês várias vezes. Tem que cuidar do templo do Espírito Santo. Não é porque você tem que... a morte, a nossa vida verdadeira vem por meio da morte, né? Que você tem que ficar buscando morte. Não é isso que a Bíblia ensina. O apóstolo Paulo corria e ele trabalhou muito em prol do último dia de vida dele. Mas isso não significa que ele se entregava à morte ou fazia vista grossa das responsabilidades dele de cuidar do corpo, cuidar do templo do Espírito Santo e prolongar a sua vida. Amém? Tudo bem? Glória a Deus. Então sim, cuide do templo do Espírito Santo, deseje o encontro com Deus, mas o ensino que eu quero trazer para você aqui é simplesmente, preste bem atenção. Ande com Deus e almeje andar na presença do Senhor. Amém? Tudo bem até aqui? Não fique voltado para as coisas dessa terra, amado. Porque se você ficar voltado para as coisas dessa terra, você será, infelizmente, o maior miserável dessa terra. É como um animal, né? O animal ele passa a vida nessa terra comendo, fazendo tudo o que tem que fazer, procriando, sem pensar no que vai acontecer com ele no dia de amanhã. É assim que, infelizmente, as pessoas acabam se tornando. Elas não pensam sobre o dia de amanhã. Não pensam, elas ficam vivendo aqui. Elas olham para cá e ficam vivendo com a vida aqui como um animal. Você não é um animal, amém, queridos? Você é filho de Deus. Você é filho do Deus Altíssimo. Amém? Glória a Deus. Bênção demais. Bom, eu vou abrir aqui para algumas perguntas então. Tudo bem? Eu vou abrir aqui para algumas perguntas para que vocês possam tirar dúvidas também. E depois a gente já finaliza essa live aqui orando com chave de ouro, agradecendo a Deus por tudo que nós aprendemos aqui hoje nessa live, tá bom? Vamos lá então. Deixa eu responder a pergunta aqui do passarinho. Filipenses 1:20, não é uma pergunta, né? É uma afirmativa dele. Viver é Cristo e o morrer é ganho. Meu irmão, toma cuidado, porque assim, a gente tem algumas traduções e alguns entendimentos dentro de uma palavra traduzida do grego. Tá bom? Então, seja lucro, seja ganho, não vai mudar que você vai ter um benefício em relação a isso. Não vai mudar. Seja um lucro e seja um ganho, o que vai mudar?
Não vai mudar. Amém? Basicamente você vai ter um benefício no morrer. É isso que a Bíblia está falando. Tudo bem? Vamos lá. Anne Castro, ela falou que ela... Eu vi o teu comentário aqui, minha irmã, que ela falou que ela dizima e faz isso por amor. Vamos lá. O dízimo, minha irmã, eu entendo que você faz por amor e glória a Deus pelo teu coração. O teu coração é uma bênção. Você entendeu que as contribuições é importante na casa do Senhor. É tão importante que o próprio Jesus parou ali diante do templo, né, e viu ali no ofertório as pessoas ofertando, e ele olhou a oferta daquela viúva. É importante, Deus se atenta para as nossas piedades, né, para aquilo que nós fazemos. Porém, toma cuidado por afirmar que o dízimo é por amor, porque dízimo não é por amor. Dízimo é obrigação. Quando você usa a palavrinha dízimo, você não pode tirar ela de um contexto de obrigação. Porque quando o Moisés colocou o dízimo como obrigatoriedade dentro da lei, por meio de Deus, não tem como você tirar isso e colocar isso de forma voluntária. Não existe isso. Ah, profeta, mas Abraão deu dízimo uma vez lá para Melquisedeque. É exatamente isso que você está falando. Ele pegou um contexto cultural histórico de que todo mundo pegava 10% e entregava ao seu Deus. Ele pegou aquilo e entregou de forma voluntária para Melquisedeque. Uma vez em toda a vida dele. Abraão só fez isso uma vez em toda a vida dele. E Jacó fez isso uma vez em toda a vida dele. O teu pastor, é claro, não vai querer usar isso como argumento, porque ele não vai colocar o dízimo na igreja uma vez na vida. Então, ele vai usar a lei, ele vai usar Malaquias 3:10 como para obrigatoriedade do dízimo na igreja. Só que Malaquias 3:10 está falando para o povo judeu, não está falando para a igreja, não está falando para gentil, ele está falando para quem vivia debaixo da lei. Amém? Quando Jesus disse lá em Mateus capítulo 23, né, versículo 23, você vai ver que Jesus ele está falando para judeus. Por isso que ele falou, você tem que tirar do endro, do cominho, da hortelã, e você tem que fazer isso. Não façam isso, mas não troquem o que é mais importante, né? A piedade, enfim. Não troque isso. Por quê? Jesus estava falando para judeus, gente. Judeus, não tem nada a ver com igreja. Não misture o judaísmo com o cristianismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo bem? Cristo, cristão. Cristianismo pós-Jesus. Judaísmo. Lei mosaica. Antes de Cristo. Então não peguem isso como contexto para aplicar para a igreja. Pastores que fazem isso, infelizmente, não têm domínio teológico. Não entende sobre a Bíblia. Não entende sobre as duas alianças. Não tem um domínio profundo sobre teologia, é por isso que eles fazem isso dentro da igreja. Coloca o dízimo para manter a casa do Senhor. Dízimos não são para a igreja. Dízimos são para a lei. E a lei foi cumprida e abolida por Cristo, e inaugurada uma nova lei. A lei pelo seu sangue, a época da graça. Ele disse na noite que foi traído, esse é o cálice da nova aliança. Quando Jesus ele morre, ele inicia uma nova aliança. Não mais a lei mosaica. Ele disse, eu sou maior que Moisés. Eu sou maior que Moisés, eu estou maior que todas essas pessoas, porque eu estava lá. Eu dei as direções até a minha vinda. Quando eu vim, agora é da minha maneira. Amém? Tudo bem até aqui? Glória a Deus. Então, meus irmãos, o que eu aconselho vocês de fazerem? Profeta, mas eu gosto de tirar a porcentagem de 10% da minha renda para contribuir na casa do Senhor. Tudo bem, meu irmão. Você pode tirar 10%, você pode tirar 8%, você pode tirar 5%, você pode tirar 20%. Isso é você e Deus. Amém? Isso não pode ser colocado como uma regra, mas é o teu coração. 2 Coríntios capítulo 9, o teu coração. Não é uma regra, mas é uma contribuição voluntária, é voluntariedade, é por amor. E o amor não tem número específico. O amor é doado, o amor é feito por aquilo que você quer fazer. Amém, minha irmã? Então, eu entendo a intenção do teu coração, mas talvez por conta de um pouco de estudo teológico, você fala que você faz o dízimo por amor. Mas o dízimo não é por amor, o dízimo é por obrigação. Por que Malaquias 3:10, a Bíblia diz que eles estavam roubando? Porque se você não desse, você estava roubando, o que mostra que é uma obrigatoriedade. Por isso que o dízimo não deve ser aplicado na igreja. Deve ser aplicado ofertas voluntárias e contribuições voluntárias. Tudo bem? Tudo bem, queridos? Ficou claro isso aqui? Você não vai ver nem um versículo na Nova Aliança, nenhum apóstolo pedindo dízimo. Não existe isso.
Quando fizeram um concílio em Jerusalém, em Atos capítulo 15, você vai ver que quando eles colocaram as restrições para os gentios, pelo Espírito Santo, não foi colocado dízimo, porque dízimo não é para gentil, dízimo não é para a igreja. Tudo bem? Glória a Deus. Se fosse para ser colocado, seria colocado junto com a não pecar, não comer animais sacrificados, não consumir sangue, seria colocado também dar o dízimo. Eles não colocaram isso como obrigatoriedade. O que nos mostra que dízimo não deve ser aplicado para a igreja. Amém? Glória a Deus. Agora, se você quiser falar assim, pastor, profeta, eu quero contribuir, continuar contribuindo com 10%, glória a Deus. Então você fala assim, eu contribuo na igreja, eu contribuo com 10% da minha renda. Não use a palavra dízimo, porque você vai confundir as pessoas e você vai acabar criando uma regra aonde não tem regra. Eu contribuo com 10%, mas o irmão lá contribui com 2%, o irmão lá contribui com 1%, o irmão lá contribui com o que ele tem, o irmão lá não está trabalhando, então ele não contribui agora, ele contribui com o trabalho dele, com a força do braço dele. Ou ele contribui ajudando na igreja, limpando a igreja, arrumando as cadeiras, lavando as cadeiras, não sei. Cada um contribua com aquilo que Deus colocou no seu coração. E não somente com dinheiro, mas também com o teu trabalho, com aquilo que você tem. Tem pessoas que não trabalham, tem pessoas que não têm dinheiro. Tá tudo bem, tá desempregado, não tá conseguindo pagar as suas contas. Tudo bem, eu não tenho profeta como contribuir. Vai lá na igreja, ajudar a igreja. No dia da limpeza da igreja, vai lá limpar a igreja também. Isso é bênção. É uma forma de você contribuir e ofertar na casa do Senhor. Sabia disso? Profeta, mas eu não estou colocando dinheiro. Mas o teu trabalho não vale dinheiro? O que você faz na tua empresa? Você não troca o teu trabalho por dinheiro? Então, quando você está trabalhando numa casa do Senhor, na casa do Senhor, você também está trocando o teu esforço, o teu trabalho por dinheiro. Em outras palavras, Deus está recebendo a tua contribuição. Amém? Glória a Deus. Deu para entender sobre esse tema? Eu tirei a dúvida aqui. É claro que se eu fosse falar sobre o tema de dízimo, gente, eu precisaria de muito tempo aqui para vocês, para pegar o que era o dízimo, para que era aplicado o dízimo, enfim. É só um conselho que eu estou dando para vocês. Use a palavrinha oferta ou use a palavra contribuição. Eu contribuo com 10% na casa do Senhor. Eu contribuo com 5%. Ou eu contribuo com R$100. Eu contribuo com R$50. Eu contribuo com R$20. Eu contribuo hoje somente com o meu esforço, somente com o meu trabalho, que eu não estou trabalhando. Não importa qual que é a forma de contribuição, mas use a palavra contribuição. Amém? Glória a Deus. Rosana, deixa eu tirar uma dúvida de vocês. Rosana Souza falou assim, pastor, se eu ganho R$1.000, é um exemplo que ela está dando, e o meu cartão de crédito é 1.000, e tiro o dízimo, como fazer isso? Você não pode tirar dízimo de cartão de crédito, gente. Por favor, não façam isso. O cartão de crédito, você não pode ofertar com cartão de crédito. O máximo que você pode fazer é um cartão de débito. Por quê? Porque o crédito não é um dinheiro que é seu, é do banco. Amém? Quando você passa crédito, não é seu aquele dinheiro. Tudo bem, amados? Você tem que dar o dízimo daquilo que é seu. Ou seja, do dinheiro que está na tua conta. Se você não tem dinheiro, dízimo não, tá, gente? Se eu falei dízimo aqui, eu estou retirando essa palavra, tá? Você deve contribuir. Se você quer contribuir na casa do Senhor, contribua com algo que você tem. É o que você tem, não é o que você não tem. Não faça dízimo com cartão de crédito. Quem faz isso, desculpa falar aqui, mas são pastores, infelizmente, mercenários, tá? São mercenários. Não contribua com cartão de crédito. Não existe isso. O cartão de crédito é uma necessidade de uma urgência que você precisar pagar para pagar alguma conta, alguma necessidade urgente, emergencial. Você não pode tirar da onde você não tem. Tudo bem, minha irmã? Não faça isso. Não contribua, vocês que estão aqui me ouvindo, vocês são privilegiados de estar ouvindo isso aqui. Não faça isso. Não coloque cartão de crédito em maquininha de igreja, não faça isso. O máximo que você pode fazer é um cartão de débito, fazer um Pix, né? Ou pegar o teu dinheiro mesmo e colocar lá no ofertório. Mas não faça isso, amados. Tá bom? Não passe cartão de crédito na maquininha. E não vem com esses discursinhos pra cima de mim, não. Não, mas é um voto. Voto de quê? Nunca teve voto na Bíblia de dinheiro. Vocês são mercenários. Que essas mensagens que eu estou falando aqui cheguem a muitos líderes, tá? Muitos pastores. São mercenários. Vocês estão pouco se lixando com o que vai acontecer com a conta do irmão depois. Não, passa aí, passa pela fé, irmão. Parcela em sei com mercenários.
mercenários da fé, estão extorquindo as ovelhas. E vocês estão aqui aprendendo comigo, que vocês sejam sábios e aprendam a verdade. Para de ser manipulado por esse monte de lobo que está lá fora, fingindo que é ovelha. Não faça isso. Contribua com o que você tem. Amém? Com o que você tem. Se você não tem, você não vai contribuir. É simples assim. Amém? E Deus não vai colocar um peso sobre as suas costas. Ah, porque você não contribuiu, agora eu vou jogar nas suas costas uma maldição. Mentira. Mentira. Isso é mentira. Não existe base bíblica para isso. Tudo bem, amados? Glória a Deus. Então, a única restrição que eu estou ensinando aqui para vocês é: não passe cartão de crédito em igreja. Isso não existe. Não é um dinheiro seu. Se você não tem, não contribua. É simples. Deus não vai pesar a mão, querido, porque você não tem naquele dia, porque você não tem naquele mês. Que Deus é esse, gente? O que a Bíblia nos ensina é o princípio de quem contribui pouco, colhe pouco. Isso a Bíblia ensina, essa é uma lei espiritual. Aquele que contribui com fartura, contribui e vai colher com fartura. Esse é um princípio imutável. Quanto mais você contribui no Senhor, detalhe, não é para você pegar todo o teu dinheiro e ficar dando na igreja, não é isso. Faça com sabedoria. Sabedoria. Contribua, faça um orçamento, fala: Senhor, olha, eu posso contribuir com essa oferta na igreja. Eu posso contribuir com isso. E tá tudo bem também se você não ofertar na tua igreja, você quiser ofertar na vida do teu irmão. Porque tudo que você faz ao teu irmão, você também faz a Deus. Não, esse mês eu não quero contribuir ofertar na igreja, eu quero ofertar na vida do meu irmão. Meu irmão, olha, eu estou te ofertando esse valor porque eu sei que você está passando uma necessidade. Então, tudo isso é forma de contribuir para Deus. O que você faz para o teu irmão, você faz a Deus. Amém, amados? Tem uma irmã aqui que falou assim: olha, eu não gosto de maquininha na igreja. Vamos lá, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não tem como nós tirarmos maquininha da igreja. Por que não tem como? Porque vai chegar um momento que o dinheiro não vai ter mais dinheiro espécie. Eu acho que vocês estão percebendo isso, né? O foco é ter só dinheiro digital. Então não tem como tirar isso. Ninguém vai pegar uma vaca e trazer para a igreja. Ninguém vai pegar um bode e trazer para a igreja. Isso não existe, amém? Ninguém vai pegar um monte de arroz ali e falar: pastor, vende o arroz. Não existe isso mais. O mundo, ele gira em torno de dinheiro, infelizmente virtual. Então eu não estou falando que é pecado ter uma maquininha dentro da igreja. Eu só estou falando que passar cartão de crédito é como se eu falasse assim: olha o que vocês estão fazendo, ó, quando vocês passam para cartão de crédito. Ô meu irmão, me empresta 100 reais aí para me dar aqui na igreja, depois eu te pago. É isso que vocês estão fazendo. Vocês pegam o dinheiro do banco para depois pagar, mas isso não é certo. Não é um dinheiro que é teu, você não tem aquele dinheiro. Então não contribua naquele momento. Toma cuidado, gente, com esse monte de votozinho que vocês ficam ouvindo aí na internet. Faça o voto no teu cartão de crédito, pague em 10 vezes. Baboseira, gente. Baboseira, isso não tem base bíblica. Isso não vem de Deus. Em nome de Jesus, abram os olhos de vocês para essas coisas. Em nome de Jesus. A maioria de vocês, infelizmente, é enganado porque vocês não leem a Bíblia. Vocês não estudam a palavra de Deus. É por isso que vocês são enganados. Vocês têm que ler a Bíblia, gente. Vão ler a Bíblia, vão estudar a palavra. Vem aqui para minhas lives, vocês vão aprender muito aqui. Vocês vão mudar a tua mentalidade. Lembra que eu falei para vocês? Eu falei, ó, vocês vão mudar a mentalidade de vocês quando vocês começarem a me ouvir. Porque eu prego segundo a Bíblia. Eu prego a verdade. Eu não fico passando a mão na cabeça de vocês, não. E não estou aqui por dinheiro. Estou aqui para ensinar vocês a verdade. Eu paro o meu dia. Essa é a minha oferta a Deus. Essa é a minha forma de contribuir para o Senhor. Eu paro 2, 3 horas do meu dia para ensinar pessoas na internet. É isso que eu faço. Eu ensino pessoas a verdade, levo pessoas a Deus, a verdade da palavra de Deus. Infelizmente, vocês são enganados porque vocês não leem a Bíblia. Vocês não meditam na palavra de Deus. Novo Testamento, gente, depois de Jesus, é ofertas. É contribuições voluntárias. Você nunca vai ver Pedro. Você já viu Pedro cobrando dinheiro das pessoas? Você já viu o apóstolo Paulo fazendo isso? Não existe isso, gente. Amém? Eles pediam, por favor, a igreja aos Gálatas, a igreja aos Efésios, mandem contribuições para outra igreja que eles estão precisando de ajuda. Olha a diferença. Eles fazem pedidos. O apóstolo Paulo ele diz, comuniquem as vossas necessidades aos santos. Perceba como que não tem uma obrigatoriedade de nada. É tudo feito por amor, é tudo feito por uma forma de voluntarismo, né? É voluntariedade, não tem essa, gente. Para com isso em nome de Jesus, de ser enganado. Para de ser
As pessoas, infelizmente, estão se tornando pessoas bestas, cara. Desculpa a palavra, mas é a verdade. Se tornam bestas porque não aprendem a palavra. Não leem a Bíblia, não buscam aprender a palavra e são enganados mesmo, vai ser enganado. Vai ser enganado. Eu fico vendo, eu vou até assinar nome aqui, gente, eu vou ter que assinar nome. Pessoas que deram carros, gente, deram fortunas numa igreja universal, numa igreja... Gente, isso é um absurdo. Aí depois a pessoa entra na justiça falando que foi enganado. Você que foi besta, você que não estuda a Bíblia é enganado. Para com isso. Ofertar na casa do Senhor é importante. Ofertar é importante. A Bíblia diz que Deus ele olha nossas esmolas. Você sabia disso? Que Deus ele olha nossas esmolas? A Bíblia diz que tinha um homem. Eu quero pegar para vocês. Deixa eu só lembrar aqui onde que está o texto, meu Deus. Me lembra, Espírito Santo. Cornélio. O nome desse homem na Bíblia é Cornélio. Preste bem atenção. A Bíblia diz que Cornélio, Deus se atentava para as esmolas de Cornélio. Quando você pega a Bíblia, querido, e você começa a aprender a Bíblia, você vai perceber que Deus ele olha os detalhes. Ele olha quando nós fazemos sem barganha, por amor. Nós não podemos fazer as coisas por barganha com Deus. Não podemos fazer isso. Ah, eu vou dar para ter um tomar lá da cá. Não é assim que funciona com Deus. Deus ele ama quando você faz com alegria. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Se você dá, querido, com tristeza, Deus nem recebe a tua oferta. Você está jogando dinheiro fora. Deus não está recebendo aquele dinheiro. É bíblico. 2 Coríntios capítulo 9. Deus recebe quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. E quem dá com tristeza? E quem oferta na vida de alguém por tristeza, porque tem que fazer? Deus não recebe. Vocês não estão colhendo bênçãos disso. Não vão colher bênçãos disso. Amém? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Perceba, quando você começa a aprender os princípios da Bíblia, começa a mudar a tua mentalidade. Você começa a quebrar os paradigmas que você aprendeu desses lobos lá fora, desses mercenários da fé. Vocês começam a aprender a verdade do que Deus quer que vocês façam. Nada é por obrigação no reino de Deus, amado. Nada. Tudo é feito voluntariedade, de forma de voluntariedade e por amor. Nada é feito por obrigação. Tudo é feito porque eu quero, é o meu coração. Eu faço porque eu quero. A Bíblia diz que Deus se atentou para as ofertas, para as esmolas de Cornélio. Gente, Deus ele olha até as nossas esmolas. Deus ele olha o que nós fazemos no detalhe. Deus ele olha, quando eu peguei um dinheiro da minha conta, peguei lá R$100 e abençoei o meu irmão. Meu irmão está passando necessidade, eu falei, olha meu irmão, toma aqui, eu vou fazer um pix na tua conta de R$100, R$150, tá bom? Eu quero te ajudar, eu quero poder ajudar a sua vida. Pega esse dinheiro, paga alguma conta, se você estiver apertado. Se todo mundo fizesse isso, entendesse isso aqui que eu estou ensinando sobre contribuições dentro da igreja, não tinha pessoas necessitadas na igreja mais. Não iria existir pessoas necessitadas mais. O problema é que você aprendeu a tua vida inteira que você tem que pegar o teu dinheiro e levar lá no altar. Está errado. Embora você possa ajudar a tua igreja, se sua igreja já está com o bolso cheio, tem R$100.000 no caixa da tua igreja, para que a igreja quer mais dinheiro, gente? Para que a igreja quer mais dinheiro? Me fala. Alguém me dá alguma resposta plausível para isso? Vamos lá. Os teólogos de plantão aí, quem que é? Vamos lá, vamos ver se tem alguém. Se tua igreja está com R$100.000 no caixa, R$50.000 no caixa, por que vocês ainda estão colhendo dinheiro? Por que vocês não pegam o dinheiro e dá na vida de quem está precisando agora? Se a igreja está com o bolso cheio. Perceba a hipocrisia. Aí você vê hoje um monte de igreja com telão de LED de R$200.000. Você vê hoje um monte de igreja com um monte de coisa cara e o irmãozinho lá passando dificuldade sem um carro. Por que vocês não pegam o dinheiro da igreja e se reúnem para comprar um Corsinha pro irmão que está precisando? R$10.000, R$15.000 um Corsinha. Porque infelizmente hoje a igreja não vê mais a necessidade da igreja. A igreja quer encher o bolso.
quer criar templos, ficar comprando terrenos, templos. Deus nunca mandou fazer isso. Deus mandou servir a igreja, as pessoas que estão passando necessidade. O recurso que entra para a igreja é para servir a igreja, não é para servir as pessoas a templos. Aí você tem um templo de R$1 milhão com a irmãzinha lá que não tem um carro. Tem 3 filhos, a irmãzinha vem a pé para a igreja e o pastor não vê uma necessidade dessa. Gente, eu não gosto de falar disso porque eu começo a ficar até nervoso com essas situações. Eu não gosto de falar desse tema. Não gosto. Porque eu começo a falar, eu fico até nervoso com isso. É muita hipocrisia. Aí você vê hoje um pastor com uma Ferrari de R$1 milhão e um monte de gente na igreja dele passando dificuldade. A irmãzinha que não consegue pagar um tratamento para o filho que tem uma doença rara. Sabe o que se chama isso? Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Hipocrisia. E vocês pegando a oferta e colocando dentro do altar, dando mais oferta e enchendo a conta bancária. Por que você não pega na sua igreja e fala assim, pastor, eu quero saber quanto que tem na conta bancária da igreja? Pega lá a conta bancária da igreja e veja, olha, nossa, que legal, tem R$200 mil na conta da igreja. Ô pastor, então vamos pegar agora, a partir de agora, o próximo ano, e vamos começar a satisfazer a necessidade de todo mundo aqui da igreja? Vamos começar a pagar a conta dos irmãos que estão em dívida? Vamos começar a limpar o nome das pessoas da igreja, que não conseguem limpar o seu nome? O que você acha disso? Veja o que teu pastor vai falar. A igreja hoje, amado, nem se parece mais com a igreja primitiva. Não tem nada a ver. Nem se parece com a igreja que a Bíblia mostra. É só você ler a tua Bíblia. Leia Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, você vai ver como que a igreja vivia. Eles traziam ofertas e colocavam no pé dos apóstolos, mas os apóstolos não ficavam vivendo do dinheiro da igreja. A Bíblia diz que os apóstolos pegavam o dinheiro e distribuíam a cada um segundo a necessidade deles. Isso é igreja. O dinheiro era colhido para satisfazer a necessidade da igreja. Profeta, o pastor pode ser remunerado? Sim, a Bíblia diz sobre isso. Eu não estou falando que o pastor não pode ser remunerado. O pastor deve ser remunerado, desde que ele trabalhe, desde que ele faça o papel dele na igreja, visite, aconselhe, pastoreie verdadeiramente. Não fica assistindo Netflix a semana toda e vem para a igreja no domingo pregar e recebe um salário. Está errado. A igreja de hoje nem se parece mais com a igreja primitiva. Hoje as igrejas, quanto mais dinheiro, elas aumentam mais o caixa. E as pessoas dentro da igreja passando dificuldade. Hoje em dia, queridos, com as igrejas mega grandes que nós temos hoje, era para as igrejas viverem tão bem. Não era para faltar um irmão com carro dentro da igreja. Era para todos os irmãos terem um carrinho, mesmo que seja simples. Um Corsa, um Celtinha, até um Uninho. Mas o que acontece? O teu pastor tem um carro de R$100 mil, de R$150 mil, e o irmãozinho lá não tem nada. Não é questão de pensamento, amado. Não é questão de pensamento. Eu estou falando para vocês Bíblia. Eu estou pregando para vocês aqui Bíblia. Vocês sempre vão vir aqui na minha live, vão aprender Bíblia, vocês vão aprender a verdade. Vocês não vão ver aqui lorota, mentirinha, baboseira. Aqui vocês vão ouvir a verdade. E só vai ficar quem tem pudor para ouvir a verdade. Vocês estão vendo o que eu estou falando aqui? Vocês estão percebendo isso aqui? Tem pessoas hoje, querido, que infelizmente estão nas igrejas, desempregadas. Você ofertou na igreja a vida inteira, você tem o direito de chegar no teu pastor e falar assim, pastor, eu preciso que você pague minhas contas esse mês. Eu preciso que você pague, eu não estou conseguindo pagar minha internet, eu preciso. Aí sabe o que você vai ver? Sabe o que você vai ver quando você falar isso? Você vai ver essas caras e bocas aqui, ó. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos falar com o irmão lá do... Vamos ver o que a gente vai poder fazer pelo irmão. Ver caras e bocas. Porque é uma cultura demoníaca de religiosidade dentro das igrejas. Há uma cultura demoníaca. É um monte de gente querendo encher os seus bolsos. Talvez você que está do outro lado aí está falando para mim assim agora, né? Ah, mas você pastoreou a igreja há 4 anos e você não recebia salário? Não, eu não recebia nenhum centavo da igreja. Se você tem dúvida, você pode perguntar, vai lá no Instagram. Falei o nome aqui, não poderia falar, mas tá tudo bem. Vai lá no Insta da igreja que eu pastoreava, chama qualquer irmão que está lá.
E pergunte se eu recebia salário. Pergunte se eu recebia algum centavo da igreja. A igreja não tinha nem dinheiro para pagar as contas mensalmente. Você acha que eu ia abusar e pedir dinheiro para os irmãos? Você acha que eu ia sobrecarregar os meus irmãos, sendo que eu tenho minha fonte de renda? Sendo que minha esposa tem a fonte de renda dela? Eu nunca recebi salário, querido. E nunca ninguém vai tirar essa glória de mim. Nunca. Nunca ninguém vai tirar essa glória de mim. Assim como o apóstolo Paulo falava, eu tenho o direito de receber, mas eu não quero sobrecarregar. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo fazia tendas para não sobrecarregar os irmãos. Ninguém tira essa glória de mim. Ninguém. Você tem noção, você pastorear uma igreja quase 4 anos sem receber um salário? Se você duvida do que eu estou falando, vem aqui e pergunte para qualquer irmão da igreja. Pergunte se eu recebi alguma coisa. Todo o dinheiro, todo o recurso que entrava na igreja, nós pagávamos as contas e ajudávamos os irmãos. Eu arrumava a tela de celular de irmão que não tinha dinheiro para consertar a tela do celular, porque ele não conseguia entrar na live da igreja. Eu fazia pix na conta dos irmãos da igreja. Eu ajudava todo mundo da igreja, o máximo que eu podia. Eu fiz o máximo para que a igreja que eu pastoreei se tornasse a igreja primitiva e vivesse de acordo com a igreja verdadeira, a igreja primitiva, aonde a comunidade se unia para ajudar. Então, por exemplo, quando nós queríamos comprar um instrumento, eu fazia uma reunião com a igreja e falava assim, olha irmãos, nós precisamos comprar esse instrumento, ele custa R$1.000. Quem pode ajudar? Todos podem ajudar para a gente comprar esse instrumento? A gente fazia um grande rateio e comprávamos o instrumento. Irmãos, precisamos comprar 5 latas de tinta para pintar a igreja. Todo mundo pode ajudar? A lata custa R$120 cada lata. Vamos ajudar todo mundo? Aí o irmão falava, eu quero dar uma lata. O outro fala, eu quero dar uma lata. Isso é igreja, amados. É para ajudar a igreja a crescer, a igreja a desenvolver. E ajudar os irmãos também a satisfazer as necessidades básicas do ser humano. Só que isso não é feito hoje. Hoje em dia você pega uma igreja que tem R$1 milhão na conta, para que ela quer mais dinheiro? Para que uma igreja dessa precisa de mais dinheiro, gente? Me fala, eu quero que alguém me dê alguma resposta plausível. E hoje você vê um monte de igreja construindo templos e mais templos e mais templos e pedindo mais e pedindo mais e pedindo mais. É voto disso, voto daquilo. E os irmãos que precisam de ajuda não estão sendo ajudados. Reflita sobre tudo que você está aprendendo aqui hoje. Reflita sobre tudo que você está ouvindo aqui. E detalhe, eu não estou colocando aqui a minha opinião. Eu não estou dando a minha opinião. Eu estou falando o que a Bíblia diz. O que a palavra de Deus diz. Eu não estou colocando nenhum pingo da minha opinião para vocês nessas lives. Eu estou colocando a palavra. Eu quero que você aprenda uma coisa aqui. Talvez você está olhando para mim e falando assim, profeta, mas é injusto, né? Os irmãos viverem em necessidade e os pastores luxando com o dinheiro dos outros. Fica tranquilo. Você pode ficar tranquilo que o Deus que nós servimos, um dia, eles vão ter que sentar diante do trono de Deus. E eles vão ter que prestar conta de cada centavo que eles tiraram da noiva do Cordeiro. Eles vão ter que tirar cada centavo. Eles vão ter que prestar conta de cada centavo. E sabe qual que é o fim disso? Inferno. Não tem outro caminho. Eles vão pagar um preço muito alto. Espero que de fato eles vivam muito bem aqui na terra. Porque no inferno, para onde eles vão, não vai ter nenhum pingo de luxo. Passarão a eternidade queimando para todo sempre. É assim que a Bíblia diz. Os avarentos serão lançados no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre para toda a eternidade. Essa é a segunda morte. Então você pode ficar tranquilo. Não fique se remoendo ou perdendo tempo com essas pessoas que você vê na internet, luxando com carros de luxo, mansões, e o irmãozinho lá não tem nenhuma casa para morar, porque o pastor não tem nem coragem de ajudar o irmão a construir uma casa. Fica tranquilo. Você pode ficar tranquilo no teu coração. Descansa.
pode ficar tranquilo, porque o nosso Deus irá pesar a mão em cada um deles. Você pode ficar em paz, pode ficar tranquilo. Amém? Não fique se doendo por conta do que eles estão fazendo. Cuide da sua vida. E Deus está vendo o que você faz, aquilo que você faz de coração. Mas Deus também está analisando o que eles fazem. Tudo está sendo anotado, tudo está sendo guardado. Amém? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Então, amado, fique tranquilo. Descansa teu coração. Amém? Descansa teu coração. Deixa que Deus faça justiça sobre esses homens. Faça a tua parte. Ame o teu próximo. Se você puder, compre uma cesta básica para o teu irmão. Oferte na vida do teu irmão. Faça o que Cristo falou para você fazer, porque é salvação individual. Eles vão prestar conta do que eles estão fazendo, mas você também vai prestar conta do que você está fazendo. Você não pode deixar de ajudar o teu irmão porque o outro deixa de ajudar. Você tem que ajudar, você tem que fazer sua parte. Nós fazemos a nossa parte e cada um faz a sua. É assim que a Bíblia nos ensina. Amém? Vamos ajudar, vamos trazer ajuda aos nossos irmãos, vamos ajudar aquele que está precisando, aquele que está passando dificuldade, necessidade. Vamos fazer a nossa parte com aquilo que nós conseguimos e até onde nós conseguimos. Porque também a gente não pode passar a carroça na frente dos bois naquilo que eu não posso fazer. Haja com sabedoria. Ajude sem prejudicar a tua família. Anote esse conselho porque isso aqui é muito importante que você aprenda. Eu já tirei muito da boca dos meus filhos, da boca da minha casa, da minha família, para dar para os outros. Hoje eu não faço mais isso. Hoje eu mantenho primeiro a minha casa, que é a minha primeira igreja. Primeiro a minha casa, depois o próximo. Primeiro eu mantenho a minha família, que é o meu bem mais precioso nessa terra depois de Cristo. E depois eu ajudo meu irmão. E Deus ele vai te dar competência de você manter a tua casa e também tanto ajudar a tua casa quanto o teu próximo, quanto o que está lá fora. Amém? Tudo bem? Nunca tire da tua casa para dar para o outro. A menos que isso não vá trazer peso para a tua família. Eu já fiz muito isso. Tirei dinheiro do meu bolso, tirei compra da minha casa, tirei da minha casa para dar para as pessoas que no fundo foram ingratas. Ingratas. Eu não estou falando que você tem que fazer esperando algo em troca. Não é isso que eu estou ensinando aqui. Você tem que fazer mesmo se a pessoa vai agradecer você ou não. Porque a tua recompensa vem de Deus. Tem muita pessoa ingrata. E o ser humano é ingrato de natureza. Mas o que eu estou falando é, não tire do que é seu para deixar faltar para os teus filhos e para a tua casa para os outros. Se não vai faltar, glória a Deus, então ajude os outros. Mas mantenha primeiro a tua casa. A tua casa. Lembre-se que aquele que não cuida da sua própria casa não pode cuidar da igreja de Deus. Então não tem o que você ajudar o teu irmão se você não primeiro ajuda a tua família, a tua casa. Amém? Aqueles que estão primeiro dentro da tua casa, que estão debaixo do teu governo, daquilo que Deus te entregou. O teu maior presente na terra, querido, é a tua família. Amém? Tudo bem? Na segunda-feira nós vamos entrar nesse tema de novo sobre família. Nós vamos começar a falar sobre família aqui, na segunda-feira. E vai ser poderoso. Vai ser poderoso. Amém? Glória a Deus. Tudo bem até aqui, queridos? Deu para entender até aqui? Deu para aprender bastante aqui nessa live? Deu para vocês aprenderem bastante aqui nesse conhecimento, nesse ensino? Tudo que eu estou ensinando para vocês também, pode pegar a tua Bíblia aí, confronte o que eu estou ensinando aqui, veja se o que eu estou falando aqui vem de Deus, vem da palavra de Deus, pode confrontar, amado. Pode ver tudo que eu estou falando para vocês. O meu desejo é abrir os olhos de vocês. Amém? O meu desejo é abrir os olhos de vocês espiritualmente para que vocês possam crescer de maneira profunda com Deus, na presença de Deus. Amém? E eu quero muito ouvir depois no futuro. Eu queria... Gente, eu posso fazer um pedido para vocês aqui? Posso fazer um pedido para vocês? Geralmente eu não peço nada para vocês aqui, mas eu queria pedir algo para vocês se você puder. Eu queria que você tenha o grupo, você tem o meu número, né? O número aqui do Ministério Profético Lucas Jerônimo. Você tem o número do meu ministério. Para quem não entrou ainda no grupo do aplicativo Verdinho, aquele aplicativo que a gente usa para se comunicar, eu tenho um grupo fechado. Eu tenho um grupo fechado que eu dou treinamento para as pessoas, ensino as pessoas a palavra de Deus. Se você quiser aprender, clica aqui no link da minha bio. Se você não encontrar o link aqui nessa plataforma que você está me assistindo, vai para o outro link de outra plataforma, a plataforma vizinha, a rede vizinha. Vai lá e clica no link e você vai ver o grupo fechado aquele aplicativo verdinho que a gente se comunica. Eu tenho um grupo fechado com quase 1000 pessoas já,
dentro do aplicativo. Não perca, hein, gente? Os treinamentos que estão tendo lá dentro, o que eu vou trazer para vocês são coisas profundas. Estamos com quase 1000 pessoas, só tem 1024 vagas nesse grupo. Então você que está aqui e quer aprender, quer crescer mais, clica no link da minha bio, você vai cair direto dentro do grupo do aplicativo Verdinho, tá bom? O aplicativo que a gente usa aí para se comunicar no dia a dia, que eu não posso falar o nome aqui, tá? Mas vamos lá. Então você que vai entrar lá, entre no grupo fechado para que você possa ser treinado. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós vamos terminar o tema que nós estamos falando lá dentro sobre libertação de alto nível. Então você que está aqui, você pode entrar lá no grupo, gente. É um grupo poderoso. Entre lá. Eu vou começar a liberar mais materiais para vocês a partir da semana que vem, que vai entrar agora. Muito mais conteúdo, PDFs gratuitos, vídeos. E eu queria pedir um favor para vocês, se vocês puderem. Eu queria pedir um favor para vocês. Por favor, gente. Se você puder, esse treinamento que eu estou dando para vocês lá, só quem está participando do treinamento, né? Não pode mentir, não minta, não seja hipócrita, não seja mentiroso. Você que está participando dos treinamentos, por favor, se você puder, faça um videozinho para mim de 1 minuto, um vídeo de 1 minuto, só para a gente postar esses testemunhos aqui nas redes, fazer um grande vídeo aqui, mostrando o testemunho da vida de vocês, o que Deus tem mudado na vida de vocês por meio dos testemunhos, dos ensinos que eu tenho trazido para vocês. Se você puder, eu estou fazendo esse pedido aqui para vocês, tá bom? Se vocês puderem, por favor, e claro, né, você puder ceder a sua imagem, eu não vou ficar colocando a tua imagem em todo lugar, tá, gente? É só pra gente fazer um videozinho e mostrar para as pessoas como que os ensinos têm transformado a vida das pessoas, tá bom? Então, se você puder ceder a sua imagem e fizer um vídeo para mim de 1 minutinho, gente, 60 segundos, um videozinho de 1 minutinho, manda para mim lá, por favor, me manda no privado, pode mandar no privado para mim, e eu quero compartilhar também um pouco da sua história, a gente poder falar aqui junto, eu poder compartilhar aqui na minha rede, isso é muito importante. Os testemunhos, gente, levam pessoas a Jesus também. O seu testemunho pode ajudar muitas pessoas. Eu não estou exagerando aqui não, eu estou falando a verdade. Um testemunho pode levar muitas pessoas que estavam na mesma situação que você a sair daquela situação. Ou seja, o que o diabo estava te aprisionando pode ajudar outras pessoas também que estão presas, tá bom? A saírem dessas prisões. Então, basicamente, ali um vídeo curtinho, tá bom? Um vídeo de 1 minutinho, falar, olha, eu quero agradecer ao treinamento do profeta Lucas Jerônimo, eu aprendi muito com ele aqui, a minha vida estava assim, 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 eu estava nessa situação e hoje a minha vida está totalmente transformada, eu ando na verdade, eu me aproximei de Deus. Um vídeo curto, um vídeo de 1 minutinho. Se você puder fazer isso e me ajudar, eu vou te agradecer muito em nome de Jesus. Eu quero fazer alguns vídeos para postar aqui nas redes, mostrando os testemunhos de vocês dentro dos treinamentos. Tá bom? Coloca essa palavrinha treinamento. Vai ajudar muito aqui a plataforma, vai ajudar muito a mais pessoas também conhecer a palavra de Deus, tá bom? É claro, se você quiser e puder. Profeta, não quero. Tudo bem, querido, não tem problema. Mas se você puder, vai ajudar muito. Eu quero guardar esses testemunhos para depois a gente fazer um grande vídeo, né? E postar aqui nas redes sociais para que pessoas vejam como que Deus mudou a vida das pessoas por meio da palavra de Deus e dos ensinos que nós estamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Então você tem um número lá do meu privado, aqui do Ministério Profético Lucas Jerônimo. Então se você puder, mande pra gente, basicamente um vídeo curtinho, pode ser até de 30 segundos mesmo, gente, um vídeo curtinho, vai ajudar muito aqui a gente fazer um vídeo e divulgar isso para as pessoas também, tá bom? Tudo bem? Então fica aqui esse pedido para você, se você puder, fico aqui e agradeço muito sua vida por ajudar isso, tá bom? Queridos, foi bênção essa live para vocês? Foi bênção? Eu não vou conseguir postar o número aqui agora, porque eu estou usando o celular que eu uso para fazer, tá? Então, gente, é só clicar no link. Tem um link aí na minha bio. É só clicar no link, vocês vão cair direto no grupo lá. E o administrador do grupo é o meu número. Então você vai clicar no número e você consegue mandar uma mensagem. Amém? Tá bom? Então, é isso. Fica aqui esse pedido de ajuda para vocês. E eu quero fazer uma edição de vídeo aqui, colocar vários vídeos, né? E colocar aqui nas redes para que as pessoas possam ver como que a vida delas foram transformadas por meio do treinamento, por meio de tudo que nós temos falado aqui para vocês. Amém, queridos? Vamos orar então, vamos finalizar? Já é 10h40, meu Deus, Senhor da glória. Vamos orar aqui? Se você puder do outro lado da tela aí, vamos orar, vamos falar com Deus. Feche os teus olhos, você que está do outro lado aí. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai eterno, eu quero te agradecer, Pai, por essa live, por esse momento tão precioso. Obrigado, Senhor, por tanto ensinamento que o Senhor tem trazido sobre nós. Obrigado, Pai, pelas lives, pelos vídeos, pelos treinamentos, pelos PDFs, Pai, por tudo que o Senhor tem me dado de sabedoria também para ensinar o teu povo, para ensinar as pessoas.
Pai, eu oro para que elas sejam pessoas mais responsáveis na tua palavra. Pessoas, Pai, que sejam verdadeiramente íntimas de Ti. Pessoas que sejam verdadeiramente alinhadas ao Teu propósito nessa terra, Senhor. Eu oro para que o Senhor venha transformar cada uma delas. Que o Senhor venha levá-las a um nível mais profundo, a um nível maior, Senhor, na intimidade. Um nível maior, Pai, no poder e na glória. Que eles possam, Pai, ter o desejo de caminhar na palavra, o desejo de orar, de buscar a Tua presença, o desejo de matar a sua carne cada vez mais, para que eles possam crescer no conhecimento, na graça, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, eu abençoo cada vida que está aqui, cada vida, Pai, que tem um carinho especial pela minha vida, pelo que eu ensino. Eu oro, Senhor, pela vida de cada um deles, que eles possam crescer cada vez mais, em nome de Jesus, que vidas sejam restauradas, que demônios sejam batendo em retirada da vida deles, Pai, saiam em nome de Jesus, que enfermidades sejam curadas, que, Senhor, eu oro também para que famílias sejam restauradas, para que filhos sejam libertos, Pai, eu oro, para que o Senhor venha intervir em cada vida. Eu creio, Pai, que através do que eles estão aprendendo, eles vão poder tirar tudo aquilo que estão prendendo a vida deles de maneira espiritual e ter libertação em Deus, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, e eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos e devemos tudo a Ti, Senhor, porque só Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E se estamos aqui hoje, Pai, nessa manhã, é porque o Senhor teve misericórdia na nossa vida e nos alcançou com o Teu amor e com a Tua graça, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Bênção demais. Que Deus abençoe sua vida, a sua família, a sua casa. Você que está me ouvindo aqui também, que não me segue, eu recomendo que você siga para você não perder os próximos conteúdos, os próximos vídeos, as lives, treinamentos e tudo que vai ter de bom para vocês, tá? Segue aqui em nome de Jesus. Você que não entrou no grupo lá do aplicativo Verdinho também, entre para você não perder os conteúdos, não perder os vídeos e tudo que vai ter de bom para vocês com muito conhecimento e muita sabedoria da palavra de Deus. Tá bom? Um grande abraço. Um beijo no seu coração e lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Quanto mais sacrifício, quanto mais renúncia, quanto mais abdicar daquilo que eu quero para o que Deus quer, mais eu cresço, mais eu desenvolvo, mais eu amadureço na fé e em Deus. Amém? Um grande abraço, queridos, fiquem na paz, um beijo no coração de vocês e até segunda-feira às 9 horas da manhã, aqui, se Ele, o nosso Deus, nos permitir, em nome de Jesus, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, um abraço e até mais em nome de Jesus. Tchau, tchau, queridos, fiquem na paz.